da nossa aula de catecúmenos e hoje nós já vamos partir para a terceira aula. Bom, nós estamos falando sobre salvação. O que significa salvação? Vamos só pensar e lembrar aquilo que nós falamos na aula passada. Nós falamos na aula passada que o homem, Adão, ele era o nosso representante legal, ou seja, aquilo que iria acontecer com Adão, iria acontecer com toda a raça humana. Nós chamamos isso, quando Adão pecou, chamamos de um pecado original. O pecado original foi o primeiro pecado de Adão. E entendemos que o primeiro pecado de Adão, toda a raça humana pecou junto, toda a raça humana também morreu junto, porque a consequência do ato de Adão, a desobediência a Deus, trouxe ele a morte física posteriormente e a morte espiritual naquele momento. Quando nós entendemos isto, nós vamos ver a importância de compreender que nós estamos mortos diante de Deus, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, porque Romanos 5,12 diz justamente isto. Por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou todos os homens, porque todos pecaram. Essa morte aqui, ela é espiritual, também a morte física, mas a morte espiritual em que sentido? Que o homem agora ele está necro, o homem agora está morto, ele não consegue buscar a Deus por ele mesmo, e não consegue. Não há como buscar a salvação. O morto não consegue buscar a salvação. Portanto, por isso que Jesus tomou o nosso lugar. O Senhor nos justificou. O que é justificação? Por que Jesus nos justificou? Para obter o céu, para ser salvo, eu preciso me justificar em alguma coisa. Bom, justificar em boas obras? Justificar em fazer a coisa... ser uma pessoa boa, isso é justificar para ir para o céu? Não, por quê? Porque eu posso até ser uma pessoa boa, mas eu continuo pecando, falhando, errando. Jesus Cristo, então, ele vem, ele assume o nosso lugar, ele morre por nós, ele ressuscita por nós, e agora nós somos justificados através de Jesus. É como se eu estivesse numa cadeira de réu, e ali o Satanás diria, esse homem tem que morrer, esse homem Batista tem que ir para o inferno, porque ele é pecador. E de fato o diabo tem razão. Eu tenho que morrer mesmo, eu tenho que ir para o inferno, porque a lei de Deus diz isso. Porém, na justiça de Deus, Deus disse que o inocente pode pagar pelo culpado. Jesus então o Deus se faz carne e habita entre nós. Ele agora é o segundo Adão, agora Jesus é o nosso representante, nesse sentido que eu estou falando. Ele é o segundo Adão, ele sofre todas as dores, ele não podia pecar. Adão pecou, primeiro Adão. O segundo Adão, Jesus, não podia pecar. Ele sendo 100% homem e 100% Deus, agora Jesus ele é levado à cruz para quê? Para assumir o meu lugar, para me justificar. Jesus então morre naquela cruz e aí o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2 Timóteo 2, 11 e 12, quando ele fala que nós morremos em Cristo e ressuscitamos também com ele. A nossa aula de hoje, agora entrando na nossa aula, nós vamos falar sobre depravação total do homem, que é uma sequência da aula de salvação. O que é depravação total do homem? Aprenda essa verdade. Para o homem ser salvo é preciso algo importante, algumas coisas importantes. A Bíblia vai dizer que para você ser salvo, você precisa ter fé, você precisa ter arrependimento, você precisa nascer de novo. São itens que não se abre mão. Quando eu leio Efésios 2, 8 e 9, quando eu leio Atos 3, 19, quando eu leio João 3, 33, esses textos vão dizer, por exemplo, Efésios 2 vai dizer que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João 3, 33 vai dizer
E em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Atos 3,19 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Observe que esse é um requisito para ser salvo. Mas aqui uma coisa interessante, porque em resumo eu preciso ter fé, arrepender e nascer de novo. Porém, quando nós falamos de salvação, o homem natural, ou seja, o que é o homem natural? O homem natural é aquele que não tem Jesus como Salvador, é aquele que não nasceu de novo. A Bíblia vai dizer que esse homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, ele não consegue entender as coisas de Deus, não tem a capacidade de buscar a Deus para ter fé. Por que ele não tem, gente, o homem natural? Porque esse homem natural, ele está morto espiritualmente. Ele não consegue enxergar, ele não consegue visualizar espiritualmente falando. Agora, e mais interessante ainda, a coisa se complica mais ainda, porque Jesus vai falar de salvação. No livro de Lucas, no capítulo 18, verso 18 a 30, conta-se a parábola do camelo e a agulha. E esse contexto, o rico procura Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer para ter vida eterna? O jovem rico, chamado jovem rico, ele diz: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus faz todo aquele diálogo, pergunta se ele conhece os mandamentos, e depois Jesus diz: então vem tudo que você tem, siga-me. Esse homem que queria herdar a vida eterna vira as costas. E então Jesus conta a parábola que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o mais interessante é que nos versos 26 e 27 desta parábola, as pessoas que estavam ouvindo, os discípulos, disseram: Senhor, se é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, quem é que vai ser salvo? Ninguém vai ser salvo. Ninguém. E então Jesus disse que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus está querendo dizer agora que a salvação é algo impossível para o homem buscar. A salvação é impossível para o homem. O homem natural, ele não consegue buscar a salvação. Aliás, não é só o homem natural, nem o homem na face da terra não consegue buscar a salvação por ele mesmo. É impossível o homem ser salvo. Por isso que ele diz, e aqui é literal, o camelo Deus faz passar no fundo de uma agulha quando alguém se converte. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Que a salvação é impossível para os homens. Voltando aqui, vamos lá, voltando aqui para Gênesis 2,17, Deus disse para Adão: porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Jesus aqui, ele veio a esse mundo porque esse homem morreu ao pecar, como eu havia dito. Agora preste atenção, porque quando a gente olha essa situação aqui, nós vamos entender uma coisa importante. Vamos imaginar que Mateus, vem aqui por favor, Mateus. Mateus, vem aqui. Vamos imaginar, isso aqui é importante. Eu sou, não sei se a câmera vai pegar aqui, pega. Então Mateus, fica aqui. Eu sou Jesus e o Mateus é o homem natural. Mateus é o homem que não tem Jesus no coração. Mateus, ele não é convertido. E eu sou Jesus, ok? Aí, Mateus, você está me enxergando? Sim. Quem que você está enxergando agora? Jesus. Jesus. E aí, vem? Por favor, pode vir. Mateus veio, né? Mateus, ele chegou até Jesus. Mateus, você tem condições de vir a mim? Por mim mesmo, não. Muito bem. Por que o Mateus não tem condições de vir a mim por você mesmo, Mateus? Eu sou pecador. Porque você é pecador, mas mais do que isso, o que você está diante de Deus? Está caído, morto. Não é? A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto. Como é que o morto vai chegar até Jesus? Não consegue chegar, né? Obrigado, Mateus. Boa participação, você foi perfeito. Então, o Mateus, ele não consegue chegar até mim porque ele está morto espiritualmente. O morto não consegue andar, o morto não consegue ter desejo, o morto não consegue fazer nada.
Isto é depravação total do homem. O homem está totalmente depravado para fazer algo por ele mesmo para ser salvo. Ele está totalmente totalmente morto para buscar a Deus. Depravação total do homem significa que o homem é incapaz de escolher a Deus pelo simples fato que ele está morto. Imagine só, já que estamos falando do Mateus, imagine só o Mateus chegar lá na casa dele, se eu comprei um porquinho bem pequenininho, bonitinho. E aí o Mateus pega o porquinho dele, leva para casa e fala para a Vitória cuidar dele também, a Rebeca, todo mundo lá cuidando desse porquinho, coloca perfuminho nele, coloca uma gravatinha. O porco, ele dorme até na cama, porque está cheiroso, não faz nada de errado. Beleza, um dia a família sai, esquece a porta aberta. A pergunta que eu faço, para onde esse porco vai? É isso mesmo, esse porco vai para a lama. Mas por que ele vai para a lama? Porque a natureza do porco é a lama. É a natureza. É a mesma coisa, vou contar uma história para vocês, do sapo e do escorpião. O sapo tinha que atravessar a lagoa e o escorpião queria muito atravessar também a lagoa. E então o escorpião disse para o seu sapo, dizendo: seu sapo, me faça um favor, me dá uma carona. Me dá uma carona para atravessar o lago. E o seu sapo disse: você está doido? Vou dar carona nada, porque eu sei, escorpião, se eu colocar você nas minhas costas, você vai me picar e eu vou morrer. Ele disse: você está doido, seu sapo? Se eu morder você atravessando a lagoa, você vai morrer, mas eu vou morrer também. Ah, é verdade. Sobe na costa do sapo e ele está lá andando. No meio da lagoa, o escorpião pica a costa do sapo. E o sapo, sem entender, disse: agora, escorpião, vamos nós dois morrer. Aí o escorpião disse: ô sapo, me perdoe, porque a minha natureza é de picar. Eu só sei picar as pessoas, não sei fazer outra coisa. Assim é o homem. A natureza do homem sempre é pecar. A natureza do homem é caída. Ele sempre vai fazer as coisas erradas, ele sempre vai buscar isso. Por isso que João 5,40 diz: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem vir a mim para terdes vida. Essa é a depravação total do homem. O homem sem Deus, ele está totalmente depravado. Agora eu preciso aprender uma coisa. Quando eu falo que é a depravação total do homem, o homem, ele tem... Aí você vai dizer: pastor, então quer dizer que o homem não tem liberdade de escolher a salvação? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês, porque existe a que nós chamamos de predestinação. Predestinação é direito de escolher a salvação. Adão, ele tinha esse livre-arbítrio, esse direito de escolher a salvação. Livre-arbítrio, Adão tinha esse livre-arbítrio antes da queda. Porque antes da queda, Adão, ele não conhecia o mal, só conhecia o bem. Ele tinha condições de escolher entre o bem e o mal. Ele tinha o livre-arbítrio. Mas Adão, quando peca, ele morre e o livre-arbítrio ele perde. Agora, Adão não tem mais o livre-arbítrio. Adão agora está condenado à morte. E aí nós chamamos de predestinação, a escolher o destino antes, ou seja, Deus escolhe o homem que está morto para a salvação, porque esse homem não consegue obter a Deus. E então, agora o homem tem o quê? Livre agência. O homem tem livre agência. O que é livre agência? Livre agência é direito de escolher de acordo com a sua natureza. Natureza é essa caída. Eu tenho o direito de escolher de acordo com a minha natureza. E o que eu vou escolher, gente? Sempre o mal, sempre o Satanás, sempre as coisas do mundo. Eu não quero a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, nós não amávamos a Deus, não queríamos a Deus. Por quê? Porque nós tínhamos uma livre agência, direito de escolha de acordo com a nossa natureza. Por isso que João, capítulo 15, verso 16, diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, João está dizendo que não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi você.
Por quê? Porque o homem não vai escolher a Deus nunca. Nunca. E mais, João no capítulo 6, no verso 44, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora olha só, caminhando para o final. É interessante aqui que dentro dessa depravação total temos a livre agência, não temos o livre arbítrio, mas temos a livre agência, que é direito de escolher. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas metem o pau dizendo: predestinação, o homem é robô diante de Deus, é Deus que escolhe. E, gente, aí eu sempre brinco e dizer: não, você pode escolher, ué. Você tem livre agência, você pode escolher. O problema é que você sempre vai escolher aquilo que não agrada a Deus. Esse que é o problema. Mas pastor, se o homem está morto, como é que ele vai escolher? Mesmo que ele fosse escolhido antes da fundação do mundo. Esse homem está morto. Aí entra uma palavrinha que vamos aprender agora, que é regeneração. O que é regeneração? O homem, ele está morto. Regeneração é quando Deus entra, através do Espírito Santo, entra no coração do homem morto, espiritualmente, e prepara o terreno para que quando ele ouvir a palavra de Deus, ele vai aceitar Jesus. Ou seja, há uma atuação antes da sua conversão, é a regeneração. Eu sei que para você ser salvo, você tem que ter fé, tem que ter arrependimento, tem que nascer de novo. A regeneração vai fazer você a ter fé, vai fazer você se arrepender, vai fazer você nascer de novo. É esta regeneração que Deus faz. A regeneração é como se você dissesse: você vai nascer de novo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz: bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Deus faz o ato. Por isso que vai dizer o texto que nós lemos, que vai falar sobre a fé. Ele vai dizer a fé em Efésios 2, ele vai dizer, Efésios 2, 8, 9, vai dizer que você tem fé. E essa fé não vem de você, vem de Deus. É Deus que coloca essa fé através da regeneração. Agora o homem é salvo. O homem regenerado, o homem convertido que tem fé, que se arrependeu por causa de Jesus, agora ele é salvo. Na próxima aula, nós vamos então aprender algo importante. Primeiro nós vamos aprender: salvação é um ato ou um processo? Salvação, se ele é um ato, ou seja, ou é um processo, eu estou sendo salvo ou eu sou salvo de uma vez? Eu posso perder essa salvação? Eu posso perder? Salvação, nós vamos estudar na próxima aula. Deus abençoe.